Olá! Hoje nós iremos aprender como cadastrar usuários no sistema Wvetro. Primeiro passo, você irá na aba de Ferramentas, Implantação do Sistema, Cadastrar usuários. Nessa tela, nós vamos clicar aqui no sinalzinho de mais, no canto esquerdo. Aqui você vai informar o nome e sobrenome desse usuário. Tem que ter pelo menos 10 caracteres. Por isso, se você, por exemplo, quiser somente informar o primeiro nome, se não tiver 10 caracteres, o sistema não aceita. Então, o que eu posso informar aqui? Posso informar, por exemplo, o usuário Carlos Souza. Senha tem que ter no mínimo 5 caracteres, pode conter tanto números quanto letras. Então, informei a senha, confirmei embaixo. Posso colocar aqui o e-mail desse usuário. Bloquear atributo vendedor e bloquear atributo data de venda. Esses itens são para o orçamento. Se eu escolher, por exemplo, a opção bloquear atributo vendedor, esse usuário não vai conseguir alterar o vendedor do orçamento. Então, lá no orçamento, nós damos a opção de você alterar o vendedor. Se tiver com essa opção bloqueada, esse usuário não conseguirá fazer esse procedimento. O mesmo é para a data de venda. Então, no orçamento, o usuário pode alterar a data de venda desse orçamento. Se esse atributo estiver bloqueado, ele não consegue alterar a data de venda. O valor máximo de desconto é um campo obrigatório, então você precisa responder. Esse valor máximo é em reais. Ainda não temos a opção no sistema de valor máximo em porcentagem. Então, aqui você vai informar o máximo que esse usuário pode dar de desconto no orçamento, R$500, por exemplo. Acima de R$500, ele não consegue dar de desconto. Telefone e comissão, se você quiser informar. Então, se esse usuário também for um vendedor, você pode informar aqui e marcar o checkbox do vendedor, que automaticamente ele vai cadastrar esse usuário como um vendedor também. Então, por isso, nós temos essas duas informações. Se não for um vendedor, você não precisa preencher. Ver o orçamento de qual vendedor. Conforme você cadastrar os vendedores, vai aparecer aqui os vendedores que você tem na empresa. Se eu escolhesse, por exemplo, o vendedor Carlos Souza nessa opção, ele conseguiria visualizar apenas os orçamentos que ele fez. Então, os orçamentos dos outros vendedores ele não teria acesso. Por isso, se você não quiser que ele tenha esse bloqueio, deixe desmarcada essa opção. O limite de acesso é limite de acesso para datas e horários. Esse limite de acesso você pode conferir lá no nosso vídeo de como cadastrar limite de acesso. Ele vai te dar o passo a passo certinho de como fazer esse cadastro para você poder selecionar o limite de acesso aqui. Data de nascimento, se você quiser selecionar. Quando você seleciona a data de nascimento, no dia do aniversário desse usuário, aparece um pop-up para ele dando parabéns. E o selecionar arquivo é se você quiser selecionar, por exemplo, a assinatura desse usuário, para que apareça no orçamento quando você enviar ele por e-mail. Fiz os cadastros, preenchi os dados que eu quero, eu vou confirmar. Confirmei, eu vou clicar em cima do nome do usuário e vou marcar o que ele pode ter acesso. Então, aqui são os acessos que você tem disponível. Você vai marcar o que o Carlos Souza vai poder acessar. Então, ele pode ter acesso a todas as regras do sistema. Marca todas as opções. Eu não quero que ele tenha acesso ao financeiro. É só você deixar o financeiro desmarcado aqui, que ele não vai conseguir nem visualizar a aba de financeiro. Cadastrei os dados que eu quero, confirmo. Feito isso, você já cadastrou o seu usuário no sistema. Bom, esse foi o nosso treinamento de como cadastrar usuários. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte.